Então, galera, vamos falar hoje de alimentação, porque para que a gente possa estar na nossa melhor versão, é importante que nós estejamos em equilíbrio nas nossas áreas da vida. Não tem como nós pensarmos em melhor versão sem estarmos equilibrados nas nossas áreas da vida. Não tem como pensar em melhor versão se porventura o corpo não está bem, se o corpo não está saudável, se o corpo não está com disposição. Quando nós estamos com o nosso corpo com disposição, nós temos vontade de viver, né? Nós falamos bastante sobre os 4 temperamentos, e quando a gente fala sobre os 4 temperamentos, a gente traz o conceito de como os temperamentos nos influenciam diretamente. E se nós formos estudar um pouquinho esse conceito, nós vamos entender que os temperamentos eles estão ligados, por exemplo, diretamente ao autor, ou quem trouxe esse contexto. E quando pensamos nesse cara que é Hipócrates, que viveu 400 e poucos anos antes de Cristo, nós vamos entender que Hipócrates dizia o seguinte, né, que todas as vezes que alguém não estava bem fisicamente, ou seja, que não estava com a sua saúde em dia, o que Hipócrates fazia era perceber os humores através dos 4 líquidos e ele dosava através da alimentação a forma de possibilitar que a pessoa ficasse bem, que a pessoa ficasse melhor. Então ele percebia se a pessoa tinha um tipo de doença que era mais em função da produção líquida, ele ingeria alimentos mais sólidos. Se a pessoa tinha um tipo de doença que era mais sólida, ele ingeria alimentos líquidos. Se essa doença era mais quente, ele ingeria alimentos frios. Se ela era mais fria, alimentos quentes. Então ele fazia esse movimento embasado nos temperamentos, né, nos 4 temperamentos, também concomitante a isso nos 4 elementos, né, terra, ar, fogo e água. Então ele fazia essa movimentação. Bom dia, galera, sejam bem-vindos aí, já chega chamando os amigos, chamando a galera aí, pra gente dar uma movimentada aqui. Como eu citei já algumas vezes, eu estou deixando salvo lá no YouTube essa live, então para quem quiser assistir a live novamente, ou recomendar para alguém, pode passar para o nosso canal do YouTube. Meu canal do YouTube está lá na minha bio, no Instagram, ali na bio, para que você possa acessar o nosso canal lá e conhecer. Todos os outros dias estão salvos lá, para que você possa participar. Naturalmente que quando você participa ao vivo, você pode interagir e começar o dia com esse conhecimento. É legal, porque você abre a sua manhã com essa mentalidade, com esse pensamento. Talvez algumas coisas que eu venha trazer você já saiba, já seja um conhecimento que você já tem. E tudo bem, parabéns, e que bom. Contudo, ainda assim, você se reforçar do conhecimento é uma coisa muito importante. Muitas vezes, quando eu estou atendendo como coach, quando estou ministrando um treinamento, quando estou fazendo uma live ou preparando para fazer essa live, eu acesso o conhecimento que já era meu, que eu já tinha esse conhecimento, que eu já havia visualizado esse conhecimento durante muitas outras vezes, mas que não estava colocando em prática. Então, conhecimento sem ação é inação. Ou seja, se você não faz, não adianta, as coisas não aparecem, né? Por quê? Porque existe um fluxo chamado do fluxo da produtividade. Esse fluxo da produtividade ele se subdivide em 10% você saber o que você tem que fazer, 20% você saber como você tem que fazer, mas 70% você ir até lá e fazer o que tem que ser feito. Não adianta. Você pode ter um conhecimento imenso, se você ficar intocado na caverna e não colocar em prática, as pessoas não vão ter acesso e você não vai colocar em prática e, por conseguinte, não vai construir, não vai materializar. O mundo que vivemos é um mundo materialista, não exatamente porque as pessoas são materialistas e querem as coisas, etc. Não, mas um mundo materialista no contexto de que as pessoas, é um mundo onde a gente precisa visualizar, palpar o material, né? Se nós formos para o pilar da mente, e existe uma camada, uma esfera do nosso mundo onde ele é mental, logo que deixamos esse corpo terreno, passamos para uma esfera mental. Nessa esfera mental, o que fica são seus pensamentos, né? Dentro da tese budista, quando você vem a falecer, você não está mais aqui, o seu
corpo não está mais presente, fica primariamente apenas a sua mente. Então os pensamentos que mais pairaram na sua mente aqui ainda estarão com você nessa camada de elevação. E talvez possa ser o seu inferno ou o seu paraíso, vai depender dos seus pensamentos. Essa é a tese budista, né, trazida por Siddhartha Gautama, Buda. Então, para quem quiser ter esse conhecimento, está no livro A Essência de Buda. Mas em suma, então, o que nós vamos falar hoje tem a ver com alimentação, você ter a capacidade de cuidar de você mesmo. A alimentação é autorresponsabilidade, é você saber quem você é e você cuidar de você. Você saber que você é responsável por você, que você é responsável pela sua saúde, que você é responsável pelo seu corpo. Autorresponsabilidade, que está ligado diretamente a autocuidado. Então, quando nós pensamos nisso, nós estamos pensando na seguinte situação: como é que você cuida do seu corpo pensando no contexto do que você coloca para dentro de você, tendo em vista que definitivamente você é o que você come, você é produzido pelo que você ingere para dentro de você. Então o que você ingere para dentro de você forma quem você é. Falamos da inteligência emocional, então partimos da premissa de que você está bem na sua inteligência emocional, de que você está controlado na sua inteligência emocional e você agora vai começar a ter uma ingesta alimentar mais adequada. Partindo da premissa de que sua inteligência emocional está adequada, pelo menos para que você, durante o processo alimentar, você esteja focado nisso, na sua alimentação, que você esteja cuidando da sua alimentação, não que você não esteja fazendo outras coisas, que você não esteja assistindo uma televisão, que você não esteja vendo uma reportagem sobre desgraça na hora que você está ingerindo os seus alimentos. E por quê? Porque essa hora é uma hora sagrada para você. Quando você está comendo alguma coisa, é importante que você entenda que você está se tratando, é a hora que você está se cuidando. É muito interessante de parar para analisar esse ponto de vista. Quando você cuida de você, como você cuida de você? E aí quando eu paro para falar sobre o conceito da alimentação, por exemplo, que tem a ver com o contexto do corpo, o pilar do corpo, eu vou falar sobre o autocuidado que está dentro da autorresponsabilidade. Autocuidado, autorresponsabilidade, pilar corpo, alimentação. E quando eu falo desse conjunto como um todo, eu estou falando acima de tudo e mais importante sobre amor próprio. Se alimentar adequadamente, cuidar da sua alimentação. Durante o seu processo alimentar, que é nutrimentar, quando você está se nutrindo, você está atento a você, você está dando atenção, ter atenção sobre o que está acontecendo. A Fernanda comentou a consciência e atenção plena nas refeições. Perfeito, Fernanda, exatamente isso. Então, quando você consegue ter esta consciência do que você está ingerindo para dentro de você. É muito interessante, né? Por exemplo, no documentário Quem Somos Nós, que é de um grupo que também participou da Lei da Atração, né? É um documentário que eu passo sempre, parte dele no Practitioner, porque existe ali uma questão que a gente utiliza para dentro do Practitioner a posterior no treinamento, então eu não passo o documentário na sua íntegra. Mas esse documentário é um documentário que traz um conceito. Uma das cientistas, em certa instância, diz: será que realmente o que você ingere importa? Se sua inteligência emocional, ou melhor, se sua mente não está preparada para receber aquele alimento. E quando ela fala sobre sua mente estar preparada para receber aquele alimento, é exatamente o que a Fernanda citou agora, ou seja, a consciência, né? Estar ali consciente sobre tudo isso, ter a capacidade de ter esta percepção, né? Então, por exemplo, nós estamos fazendo todas essas lives exatamente como o Fernando Becker citou, que é quando você começa o dia com esse conhecimento, você muda a forma que você percebe as coisas, você muda a forma que o seu dia acontece, porque você começa a ter uma nova consciência sobre o dia, você começa a ter uma nova consciência sobre as coisas, você começa a ter uma nova atenção para as coisas.
a atenção literalmente plena. E a atenção plena está ligado diretamente à capacidade de trabalhar a contemplação. Então a pergunta que eu quero te fazer é o quanto você está contemplando o que você ingere durante o seu dia. A sua ingestão, por exemplo, sua ingesta de água, de líquidos, essa ingesta está adequada? Você está ingerindo água o suficiente no seu dia a dia? Você tem esta preocupação em ingerir uma quantidade de água suficiente? Você ingere pelo menos lá uns 2 litrinhos de água por dia? Ou você ingere a quantidade de água que o seu corpo precisa? Se fala em pelo menos 2 litros. Deixa eu tomar uma aguinha falando nisso, né? Porque a ingesta de água, o seu corpo ele é entre 70% e 75% líquido, né? 75% do seu corpo é constituído de líquido. Então, quanto mais você ingere esses líquidos, mais você consegue deixar o seu corpo mais harmônico. Então, eu voltando lá para os temperamentos, veja bem, Hipócrates trouxe esse conceito embasado na tese dos líquidos corpóreos. Então a importância da ingesta líquida, né? Eu não sei se para quem não me conhece há muito tempo, eu fui dono de academia dos meus 20 anos até meus 42 anos, eu fui proprietário de academias aqui em Porto Alegre. Tive uma rede de academias, cheguei a ter 7 academias aqui ao mesmo tempo, onde eu tinha em cada uma das sedes 2, 3 mil, tive uma sede com 7 mil alunos ativos, o dia inteiro lá, circulando esses alunos ativos, que circulavam 3, 4 mil alunos por dia dentro da academia. Então, a minha vida inteira eu tive envolvido com isso. Eu tive um movimento dentro da atividade física. A minha história começou com isso. Eu comecei a praticar atividade física com 7, 8, 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu comecei a praticar boxe. Com 14 anos fui campeão municipal, com 18 anos fui campeão gaúcho e depois fui campeão de outras atividades dentro dessa área e sempre estive muito envolto, né? Comecei a trabalhar com musculação, dando aula como instrutor de musculação, porque na época eu não tinha formação ainda. Eu tive dando aula de musculação durante muito tempo, depois fui para a faculdade de nutrição, foi a primeira faculdade que eu fiz, e buscando esse entendimento sobre esse conhecimento, com 20 anos eu montei a minha primeira academia. E quando eu montei essa academia, eu quis trazer para o mundo uma ideia um pouco diferente desses pilares como um todo. Por isso, minhas academias muito rapidamente lotaram-se, né? Eu estourei muito rápido, com 25 anos eu apresentava programas de televisão, estava envolvido com federação de musculação, estive envolvido com a presidência e a diretoria durante muitos anos da Federação Gaúcha de Musculação, onde diversos atletas de competição de culturismo eu levei a nível internacional, para dentro do Brasil e fora do Brasil. Então sempre tive muito envolto no conceito físico, entendendo ali o movimento físico, seja desde o atleta que muitas vezes não estava dentro do contexto da saúde, mas usando o seu corpo para aquela competição e que muitas vezes prejudicava a sua saúde com aquela ambição, com aquela, por vezes, ganância, porque perdi o ponto ali, né? A diferença de ganância e ambição é querer mais, ganância é querer mais, porém a qualquer custo. A Fernanda colocou o seguinte: o cálculo ideal é 30 a 50 ml por quilo de peso. Legal, top. Ó. Exemplo, 100 quilos você precisa de 3 a 5 litros de água por dia. Então se você tem 100 quilos, você já sabe, entre esse cálculo aproximado aí. Então, quer dizer, sabe o que é mais interessante, Fernando, aqui? Infelizmente, a grande maioria das pessoas sequer consegue ingerir 2 litros, que a gente fala que é o mínimo nessa ingerido. Não consegue ingerir nem 2 litros de água ao dia, porque as pessoas não estão condicionadas e não conseguem entender a importância disso, sabe? Não valorizam tanto a água, a importância da água para o corpo. Então, como eu estava comentando anteriormente, é isso. Eu trabalhei a minha vida inteira focado nisso, até meus 42 anos, apesar de já vir com formação de retrainer, com formação de coach, programação neurolinguística e hipnose, mas nunca foi algo no passado que eu tinha trabalhado como foco. Fazia isso e todas as formações e todo o conhecimento que eu conquistei anteriormente veio muito mais para que eu me potencializasse dentro das minhas empresas, né? Eu falava de rapport com 20 anos de idade nas empresas,
quando ninguém sabia o que era isso, nós já falávamos sobre rapport, já utilizávamos isso, só que eu sempre utilizei esse conhecimento dentro da minha empresa, muito mais até do que comigo mesmo ou para auxiliar outras pessoas, diferente obviamente do que faço hoje. Então, quando você consegue ter esse equilíbrio, fica mais fácil. Eu quero aproveitar que a gente está aí com 29, 30 pessoas na live e fazer o seguinte comentário. Nós estamos com um projeto que chama-se Coach Solidário. Nesse projeto Coach Solidário, não sei se a Jess está por aqui, se a Jess estiver por aí, se ela puder já dar um oizinho para a galera aqui. Nesse projeto Coach Solidário, nós criamos esse projeto com a seguinte pretensão. Nós chamamos um grupo de coaches do IBN, que se formaram no IBN, coaches que se formaram em outras instituições e que estão aí presentes. A Jess já está por aqui, ela já deu um oizinho aqui. E para participarem desse projeto, coaches que querem oferecer uma sessão gratuita para as pessoas que nesse exato instante estão necessitando. Então, nós vimos que esse período é um período crítico da sociedade, nós estamos aí no ápice da pandemia, ou seja, o Brasil tornando-se aí o epicentro desse processo, dessa pandemia, e as pessoas naturalmente passando por um processo de inteligência emocional abalada, ou seja, sofrendo muito com isso, tendo esse impacto dessa situação, literalmente, nas suas vidas. Então, a gente está ofertando para as pessoas a possibilidade de terem acesso a esse conhecimento, de terem acesso a essa possibilidade, de terem esse suporte, né, essa mentoria dos coaches. Então a gente criou um projeto onde a gente vai ter um grupo de coaches que vai auxiliar quem tiver interesse. Se você tiver interesse, você pode chamar a Jess ali, inbox. Se você tiver alguém que você acha assim, eu tenho uma pessoa que está passando por uma situação complexa, vai ser legal, vai ser importante para essa pessoa fazer esse projeto agora. Eu comentei na live de ontem, a Jess colocou ali, para receber as sessões está também na minha bio, então é só vir ali no meu Linktree. O que está escrito lá no Linktree, Jess, para as pessoas poderem acessar ali e poder descobrir? Está escrito sessão gratuita, sessão grátis, só para a gente deixar bem clara a informação aqui, porque então você pode ir na minha Linktree, vai lá, faz a sua inscrição, que um dos nossos coaches vai fazer contato com você para que você possa participar desse projeto, Coach Solidário, legal? Então você vai ali, Coach Solidário, faz a sua inscrição ou de uma pessoa que você acha que faz sentido. A Carol ali já disse que já se inscreveu, top demais. Então assim, essa participação, esse projeto é interessante porque muitas pessoas estão passando por situações adversas, né? Eu comentei na live do meio-dia de antes de ontem, sobre o falecimento da minha tia e tal, e o meu primo, por exemplo, foi uma pessoa que ficou muito abalada, entende, emocionalmente por esse processo. Naturalmente, perdeu a mãe dele, né? Então, tipo, uma semana antes a mãe dele estava bem, de repente, em coisa de uma semana, ela veio a falecer, então foi algo muito rápido. Então é uma pessoa que eu já recomendei ali para esse atendimento, já está recebendo esse atendimento para que ele fique um pouco melhor, para que ele trabalhe a inteligência emocional dele e dê uma equilibrada nas áreas da vida, porque a gente fica meio perdido quando essas coisas acontecem. Então, para você que quer participar, tem aí os nossos coaches. Quero aproveitar para agradecer também aos nossos coaches que estão participando desse projeto, que realmente é um projeto muito interessante para auxiliar, potencializar as pessoas que nesse período tão importante aí de tantas coisas impactantes estão necessitando. Então, você já sabe, se estiver precisando, quer indicar alguém, se você está necessitando, acha que vai ser necessário para você agora, ou se você quiser recomendar alguém, a gente está com esse projeto do Culto Solidário, onde nossos cultos estão ali ofertando uma sessão gratuita para quem estiver com essa necessidade. Legal? Então, voltando lá para o que a gente estava falando anteriormente, então, dentre esses pilares, o conceito da alimentação, ela se subdivide fundamentalmente, quando falamos de alimentação, a gente está falando sobre nutrição, sobre nutrir-se. E quando a gente fala de nutrir-se, nós falamos de coisas básicas, como essa ingesta da água, né, como a Fernanda citou anteriormente, ali a importância de fazer esse cálculo percentual para que você possa ter esse controle e poder ter também esse entendimento. Então,
de entre 30 a 50 ml por quilo de peso. Você pode fazer esse cálculo já aí na sua casa, porque então se nós pegamos uma média aqui, fizemos de 40 ml por quilo de peso, você já tem uma média para a ingesta da sua água. Se fala muito sobre ingerir pelo menos 2 litros de água ao dia, mas aqui a gente tem um cálculo um pouco mais preciso. Apesar de ter cursado nutrição, eu nunca fui praticante, mas obviamente por ter durante muitos anos estar envolto com atividade física, com musculação, com competições de culturismo, analisando a estrutura física das pessoas e auxiliando nesse processo. E como dono de academia durante muitos anos, foram 22 anos proprietário de academias e naturalmente fazendo disso o meu negócio literal, ou seja, indo para dentro, entendendo, auxiliando pessoas. Então sempre foi algo que eu tive um conhecimento profundo. Então a alimentação, ela possibilita que você fortaleça seu corpo. Às vezes a pessoa tem queda de cabelo, a pessoa está com uma pele um pouco mais envelhecida, um pouco mais enrugada e com rugas literalmente. Por exemplo, rugas tem muito a ver com a ausência de ingesta de água. A ausência da ingestão de água, tem uma pesquisa muito profunda sobre isso que mostra esse conceito. Se você não ingere água, você tem uma tendência a ter rugas mais rapidamente. Por quê? Porque sua pele não está hidratada. Então a ingestão de água aumenta, a ausência de ingestão de água aumenta as rugas. Então quanto menos água você ingere, mais tendência a ter rugas você vai ter. Então são conceitos que é importante que a sociedade venha a ter para que a gente comece a entender alguns fatores que são importantes no nosso dia a dia. Então por isso é tão importante a ingesta da água. E quanto ao conceito alimentar, é muito importante que você comece a cuidar da sua alimentação, que você comece a ter um cuidado sobre o seu corpo alimentar. Partindo dessa premissa do que citei anteriormente sobre a questão da inteligência emocional, ou seja, como você está cuidando da sua inteligência emocional e se preparando para essa alimentação adequada, a forma que você prepara a sua alimentação, que você se prepara para se alimentar, é fundamental. Eu vou falar alguns outros dias sobre alimentação, porém é importante que você entenda que a forma que você está preparado para isso, a forma que você está cuidando desse fundamento é muito importante, porque às vezes a gente não se dá conta de que se eu não me preparo para a alimentação, os nutrientes que são importantes, obviamente, o corpo não está preparado para receber isso. Então, por isso a importância da inteligência emocional, do cuidado da sua inteligência emocional, do cuidado do seu estado, ou seja, como a Fernanda citou anteriormente, ter a capacidade de ter consciência plena, ou seja, estar presente naquele exato instante que você está se alimentando. Então, ingerir o alimento à boca, ter a preocupação com a mastigação, mastigar bem os alimentos, porque ao mastigar bem os alimentos, você está primariamente possibilitando que as suas enzimas salivares já começam a fazer a parte delas, que é fazer a quebra dos nutrientes que ali estão presentes. Porque senão, dentro do seu organismo, dentro do seu bolo alimentar, no processo de construção e de condução do bolo, você vai ter que fazer essa quebra. E o seu alimento ele tem um tempo entre o período que ele entra na sua boca e que ele sai de você, em que ele é dispensado sobre o seu corpo. Quando o seu bolo, quando o seu alimento entra na boca e sai de você, ele tem um período, um tempo de processo, ele não pode ficar muito tempo dentro de você. Se você pratica atividade física, se você se agita, mais rápido ainda, seu corpo elimina esse alimento que está ali, o que é bem importante, porque chega um ponto que ele já não está mais produzindo nutrientes, ele está indo diretamente para o bolo fecal, ou seja, virando fezes. Então ele está mais te atrapalhando do que te ajudando. Quanto mais tempo esse alimento fica dentro de você, enquanto o bolo fecal, mais você está produzindo a bile negra, né? Que conforme inclusive Hipócrates trabalhava com a bile negra, ela era utilizada para o conceito da coloração da urina e também para a coloração das fezes. Então você está dentro desse alimento, agora está produzindo bile negra e está trabalhando totalmente o conceito
das bactérias, então está aumentando o seu nível de bactérias, porque as bactérias elas têm, do seu corpo tem uma função importante também, que é para ajudar seu corpo a eliminar determinados detritos. Então, quando você mantém muito tempo esse alimento dentro do seu corpo, mais tempo ele fica ali produzindo essas bactérias, e o seu corpo tem que ficar depois equilibrando essas bactérias, né? E muitas vezes a quantidade de bactérias excessiva pode prejudicar a sua flora intestinal, por isso é importante que o alimento tenha um tempo para passar por você. A atividade física acelera o seu processo metabólico, ou seja, acelera seu corpo, acelera sua frequência cardíaca, acelera o seu timo. O que é o timo? O timo é uma parte do seu corpo que fica bem no centro do seu tórax. Se você botar no Google lá vai aparecer, mas ele é um processo de produção de energia, então ele aumenta a sua produção energética. Por isso, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, se faz esse movimento, porque estimula o tímulo estimula o coração e estimula o processo pulmonar. Então, quando você diminui sua energia, você diminui toda a sua frequência e diminui seu metabolismo. Então, seu movimento, atividade física, que nós vamos entrar no próximo pilar, ainda dentro do corpo, falar sobre atividade física, e a importância da atividade física, porque ela acelera seu metabolismo, e acelerando todo o seu metabolismo, você tem uma velocidade maior desse nutriente no seu corpo, então você faz o nutriente passar mais rapidamente pelo seu corpo. E é muito interessante, se você tem uma pretensão de cuidar do seu corpo, não ficar acima do peso, ficar no peso adequado. Por quê? Porque a mastigação te ajuda nisso. E por quê? Porque quanto mais rápido você come, mais alimento você coloca para dentro de você, porque menos tempo você dá para que os seus neurônios intestinais mandem lá para o seu cérebro a informação da saciez, porque você comeu muito rápido, o alimento chegou rápido até lá e você fica pedindo mais alimento, o seu cérebro fica pedindo mais alimento. Então o cérebro ainda não recebeu a quantidade de alimentos no cérebro, que vão até lá através dos neurônios intestinais. Esses neurônios que estão dentro de você, eles chegam até o seu cérebro dizendo, ok, ele já está saciado, não precisamos comer mais. Por isso eu sempre recomendo para as pessoas, ingere primeiro as verduras, porque quando você faz essa ingesta primária das verduras e você mastiga de forma adequada, você dá tempo para o seu cérebro receber essa informação nutrimental de que você já está mais saciado, além do que você ingere verduras e você começa a ofertar alimentos mais adequados, ofertar para o seu corpo alimentos mais adequados. Então, quando você faz isso, você mastiga mais vezes o seu alimento, você produz mais, ao mastigar mais, produz mais enzimas salivares, essas enzimas já fazem essa quebra, então o alimento já cai no seu estômago com mais, já cai mais decomposto, com mais facilidade para as enzimas que estão lá dentro fazerem a segunda quebra, fazerem a sua parte. Isso faz com que você tenha um aproveitamento maior do seu alimento, né? No Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos indivíduos que passaram por aquele processo aprenderam a cultivar a alimentação. Ou seja, o que quer dizer isso? Cultivar, a cuidar do alimento dando valor a ele. Então eles pegavam uma plantinha, colocavam na boca e ficavam com aquela plantinha ali até que o organismo absorvesse o máximo daquele nutriente, dos nutrientes daquele alimento, possibilitando essa captação de todos os nutrientes ali dentro. Então você pode ter certeza, existe uma pesquisa que mostra quais são os países que mais gastam papel higiênico. Essa pesquisa faz bastante tempo, e o que mais gastam papel higiênico no mundo, e dentre esses está o Japão como o país que menos gasta papel higiênico, e os Estados Unidos como o país que mais gasta papel higiênico no mundo. Veja bem, naturalmente se gasta papel higiênico e menos gasta, né? Não ficou nessa aí a Índia, né? Quando saiu essa pesquisa, não sei se você sabe, mas a Índia, eles utilizam muito o conceito, em alguns hotéis, em alguns locais, inclusive da Índia,
Tem lá, além do hotéis mais elaborados, tem o papel higiênico, mas também tem o pote de areia, né? Que eles se limpam com areia. Então, naturalmente lá o papel higiênico também não é tão gasto, mas não é pelos mesmos motivos. A China, o Japão, aliás, por quê? Porque a ingesta de alimentos através dos pauzinhos faz com que ele bote menos alimentos na boca, então é uma técnica que foi constituída, diferente do indivíduo que quer pegar uma concha para comer, eles colocam uns palitinhos, exatamente para a pessoa levar pouco alimento à boca, mastigar mais, deixar a saciez chegar. Por isso o japonês ele é menor, mas ao mesmo tempo ele é mais magrinho. Por quê? Na sua maioria, e naturalmente também, a industrialização também já chegou lá, já existe hoje um conceito no próprio Japão que mudou o contexto alimentar. Mas contudo, ainda assim, ainda lá, ainda hoje, a alimentação é mais adequada do que a alimentação na grande maioria dos outros países. Por quê? Brasil, Estados Unidos, como eu citei anteriormente. Por que os Estados Unidos, a grande maioria das pessoas está acima do peso? Porque o número de alimentos e a industrialização dos alimentos é muito pesada lá, né? A Eliane colocou, isso também exige menos suco gástrico, evitando gastrites. Exatamente, o que é uma gastrite? Né? É uma inflamação, tudo que tem o IT é uma inflamação do sistema gastrointestinal, do sistema gastro. E muitas vezes essas gastrites são constituídas por essa produção excessiva de suco gástrico que faz uma decomposição das paredes estomacais. Quando você faz uma ingesta do alimento com menos velocidade, você mastiga mais, você possibilita isso também. Se você ingere verduras antes, o auxílio para essa diminuição das gastrites, ele é maior. Uma das grandes produtores, um dos grandes produtores de gastrite são os alimentos industriais, por causa, primeiro, dos próprios produtos químicos colocados no produto para gerar conservação, né, os conservantes, e além disso também por causa do excesso de gordura que é produzido ali. Então, produtos muito gordurosos, fundamentalmente quando se fala de gorduras ou gorduras ruins, você produz mais suco gástrico para fazer essa eliminação. Então é muito importante que a gente comece a entender algumas dicas aqui que são importantes. Então, se eu pudesse deixar uma dica dessa live, o mais importante eu diria, cuide da sua alimentação no contexto primário. E eu vou deixar duas dicas aqui. A primeira, atenção plena, ou seja, ingira com atenção, contemple o seu alimento. Saiba contemplar. O que é contemplar? É você cuidar da sua alimentação, estar atento ali a ela, estar valorizando, cuidando do que você está ingerindo na sua boca, como se você estivesse contemplando uma árvore, um lago lindo e maravilhoso, um céu esplendoroso, um mar magnífico, como se você estivesse contemplando isso. Faça essa contemplação na hora da ingesta da sua alimentação. Isso ajuda muito. Outro fator importante ainda nesse mesmo conceito é coma com cuidado. Então contemple. O que é contemplar? Desliga a televisão, pense no alimento e pense no que o alimento está produzindo em você naquele instante. Porque daí você usa a sua mente para produzir essa camada de energia em torno daquele alimento. Você se alimenta cuidando do que você está se alimentando. Você bota para dentro de você alimentação adequada. Você oferta para dentro de você alimentação de forma adequada. Não apenas você cuida do alimento que você ingere, mas você está cuidando de como você ingere. Outro fator importante, então, é você ser capaz de trabalhar o conceito da mastigação. Porque ao você se preocupar com o alimento e agora começar a ingerir esse alimento mastigando ele mais vezes, tendo a certeza de que você... As pessoas às vezes me perguntam, mas qual é o número de mastigação adequada? Existe uma pesquisa sobre esse número, mas eu sempre digo a seguinte situação. Na minha percepção, e todo o tempo que fui dono de academia, e que trabalhei esse conceito, e que sempre me ative a isso, eu gosto de dizer para as pessoas cuidarem da alimentação quando elas sentirem que formou uma massa, que aquele alimento já não tem mais forma. Entende? Se você ingere arroz, que o arroz não seja mais o arroz, que a quantidade de arroz que você ingeriu seja uma massa. Agora que ele é uma massa, é a hora de você largar. Você ajuda esse
bolo alimentar a se formatar. E ali tem várias enzimas já fazendo a quebra daquelas proteínas em aminoácidos, fazendo as subdivisões, pegando desses aminoácidos, desse alimento, aliás, aminoácidos, minerais, sais, pegando vitaminas, já fazendo uma subdivisão e levando para o seu corpo. Seu cérebro já começa a receber a informação de que o alimento chegou até você. E você já se torna uma pessoa mais saciada. Então você já começa a se tornar mais saciado. Você já não tem uma necessidade mais tão grande de ter esse alimento em você, com você. Então você começa a ter mais facilidade para receber esse alimento dentro de você. Então eu entendo como fundamental aqui que você comece a ter esse cuidado da sua alimentação nesse contexto. Quero deixar então como dica para finalizar a nossa live que você mastigue mais seus alimentos e que você esteja presente na hora da ingesta. Presente não é apenas de corpo, mas também de alma, de espírito, de mente, porque isso possibilita que você tenha um aproveitamento melhor de todos os nutrientes que você está ofertando para você mesmo. E segundo a pesquisa, que os Estados Unidos gasta mais papel higiênico e o Japão gasta menos, talvez você também possa gastar menos papel higiênico. E não quer dizer que isso seja exatamente positivo, porque se você está gastando menos papel higiênico porque você está congestionado, isso não é bom, né? Agora, se você está gastando menos papel higiênico que você, quando vai ao banheiro, você tem uma ida ao banheiro regular, natural, e você consegue ter um aproveitamento dos seus nutrientes, isso é perfeito. Legal? Então, fica aqui a dica para você, espero que tenham gostado da nossa live de hoje. Amanhã nós estaremos, aliás, segunda-feira vou estar com vocês novamente. Segunda-feira eu estou com vocês de novo na nossa live. Nós ainda vamos falar sobre alimentação, vou entrar num termo um pouco mais profundo para a gente ter esse entendimento e cuidar cada vez mais de nós. Show de bola? Deixa sua palavrinha aqui, porque a minha é mais uma vez gratidão. Sou muito grato aí a todos vocês, porque definitivamente amo todos vocês. Então, gratidão aí do fundo do meu coração, amo todos vocês, um ótimo dia a todos e até segunda-feira. Para quem vai estar comigo hoje, meio-dia e 7, eu vou estar com a Monique Hanoff, onde vamos falar sobre esse conceito, né, do almoço do poder feminino em foco. Até meio-dia, até segunda-feira, 6h37, gratidão aí do fundo do meu coração, um grande abraço de coração com coração. Até lá, amo todos vocês, gratidão!